Tem visita? Que bom! Bom dia, doutora Fabiola. Bom dia, Padre, bom dia. Que bom um te prazer receber estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E o nosso convite tem um motivo especial, né? Sim. Olha só, você que está aí nos acompanhando, né? De repente, positivo, mas não para doença, e sim para uma notícia de vida, né? Exatamente. Vai grávida, né? A notícia da gravidez. Então. Fabiola, olha, descobri que estou grávida, né? Qual o primeiro passo, né? Vamos falar dessa saúde, primeiro da mulher, que ela, quando ela descobre a gravidez. Isso mesmo. A mulher, então, descobriu a gravidez, ela vai se assustar, né? Caso não esteja preparando, ou então foi no susto, ou então, por exemplo, estava num período perimenopausa e de repente engravidou. Então, assim, veio lá o positivo. Começou a se sentir mal, começou a passar mal, queda de pressão, ou então náuseas e vômitos, que é muito comum no início. Então, ela vai, procura o médico. Primeira coisa, tem que procurar o médico. Chegou no consultório, a gente fala, calma, vamos lá, vamos examinar, vamos fazer os exames. E aí, nessa primeira consulta, a gente vai avaliar, né, peso, pressão, avaliar se a paciente tem comorbidade ou não, se tem ali uma obesidade, uma hipertensão arterial, diabetes, quais doenças na família ela tem e o que a gente vai fazer para evitar que isso, ou então ajudar na melhora do pré-natal. E aí, nesse primeiro momento, a gente vai fazer os exames, solicitando os exames, né? Que são as hepatites, o HIV, sífilis, hemograma, urina, todos os exames do primeiro trimestre de um modo geral, né? Para avaliar a tireoide, tudo isso a gente vai ter que acompanhar. Né? É importante. Pedir também um primeiro ultrassom, né? Nesse primeiro ultrassom a gente vai comparar, ver se realmente a data da última menstruação vai estar compatível, para a gente poder saber e estimar a data provável do parto. Certo. Todo o tempo da gestação, né, doutora, ele é importante e requer os seus cuidados aí. Mas, geralmente, os 3 primeiros meses de gestação dispensam um cuidado mais especial, né? O tempo um pouco mais, dizemos assim, perigoso, onde a gravidez pode ser interrompida por um aborto espontâneo ou outro acontecimento. Por que esses 3 primeiros meses da gestação exigem um cuidado um pouco mais especial? Então, o que a gente fala? Nas primeiras 12 semanas, há um maior risco, né, de abortamento, principalmente caso a paciente não esteja esperando, não esteja, tendo um preparo. Então, nesse primeiro trimestre, o que é importante? Ela evitar atividades de grande impacto. Às vezes pode estar acontecendo aquela ameaça de aborto, então um sangramento, um descolamento retroplacentário, tudo isso pode estar acontecendo nesse primeiro trimestre. É importante também dizer que é bem comum, né? O aborto muito é bom, comum. Porque senão a gente se apega muito. Fala isso, doutora, sobre isso, que é muito comum ter aborto nos 3 primeiros meses. Né, no primeiro trimestre é muito comum. A principal causa é má formação, né? Então, a cromossomopatias que a gente fala. Então, o maior índice de abortamento ocorre por isso no primeiro trimestre, tá? Sempre sabendo outras causas genéticas, causas, às vezes, uma alteração hormonal mesmo, que seja, tudo isso pode causar. Né? É muito importante. comum. É lógico que é muito importante, mas não precisa se desesperar. Fiquei grávida, vou abortar? Não é necessariamente essa matemática. Não. É um dia de cada vez, muita calma, tranquilidade. Nessa hora, né? O emocional conta muito também. O emocional conta muito, porque precisa também de ter acompanhamento, Exatamente. né? Doutora, a imunidade da mulher, algumas mulheres que têm uma imunidade um pouco mais baixa, que precisa às vezes de um acompanhamento mais específico, né? Principalmente quando se fala em alimentação, né? Como existe aí um tratamento mais detalhado para isso? Isso, o ideal é assim, manter uma imunidade boa, né? E fazer o uso de umas vitaminas, um composto vitamínico, principalmente que a gente fala que é o ácido fólico, que a gente toma 3 meses antes até 3 meses depois que engravida, né? Que é importante na formação do tubo neural do bebê
e tem tudo isso. Então, isso é o principal que a gente tem que levar em conta. Hoje em dia, a gente reforça o uso do polivitamínico, além do ácido fólico, vitamina D, que tudo isso vai causando, evita o envelhecimento precoce da placenta, evita o parto prematuro. Então, hoje em dia, a gente tem muito estudo falando sobre isso. Ajuda bem, né? Ajuda. Para essa saúde. E a mulher lá, né, descobriu a gravidez, é um momento de intensa felicidade, né? Acho que toda a vida é expressão da bênção, principalmente aí no casal, né, quando vai chegar o primeiro filho. Mas assim que descobriu a gravidez, fez todos os exames, constatou realmente, ela vai ter que mudar um pouco o seu ritmo de vida, no sentido, uma alimentação um pouco mais controlada, ela vai ter que procurar também controlar mais o seu emocional, porque isso interfere bastante na gestação. Quais seriam então, doutora, os cuidados básicos que a gestante deve ter, acima de tudo, com a alimentação dela? Porque é a saúde do corpo dela que será a saúde do corpo que ela está gerando em seu ventre também. A gente fala que tudo que a gestante tá se alimentando, tá comendo, tá passando também pro bebê, né? Então, da mesma forma, os cuidados com a alimentação. Então, uma alimentação leve, balanceada, principalmente frutas, verduras, evitar no primeiro trimestre o que a gente fala, né? Carne mal passada, mal cozida, alimentos que você não sabe da procedência, se foi bem lavado, né? Principalmente a salada, isso e tudo mais, pode implicar em algumas outras doenças que durante o pré-natal a gente vai ver. Então, se a gestante, por exemplo, está fora do peso, que a gente fala, está já num grau de obesidade, avaliar, pedir para ela procurar uma nutricionista, sempre fazendo em conjunto com o obstetra. O emocional, que é muito importante, não a gente olhando o físico, olhando o corpo de maneira geral e o emocional. Muito importante que ela procure também, né, um acompanhamento, um apoio para ela poder começar a entrar nesse universo, né? A gente fala. Desmistificando muitas coisas, né, Fabiola? Porque a mulher hoje, ela está numa geração que nós tivemos uma geração muito radical para o natural, depois uma geração muito radical para o mecânico, as coisas bem controladas. Agora eu estudo, agora eu caso, agora eu tenho filho. Agora estamos um pouco mais relaxados, né? Isso. Emocionalmente, como é para a gestante? Emocionalmente... Onde que ela pode procurar ajuda, né? Então, o que a gente fala hoje em dia é assim, muitas vezes, durante todo o pré-natal, qual é o papel do obstetra? Primeiro, né, avaliar os exames, ver quais doenças, falar sobre parto adequado, que a gente fala hoje em dia, né? Vai ser o quê? Vai ser cesárea? Vai ser normal? O que a gente vai esperar? O que não vai? E assim, durante todo o pré-natal, o preparo mesmo da mãe, psicológico, tanto emocional quanto nutricional, né? Sim. Então, muitas vezes a gente pede, procura uma nutricionista, ou então procura um psicólogo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Atividade física, importantíssima. Então, assim, pilates, ou então se a gestante já fazia, né? Uma caminhadinha, ou então se ela, uma hidroginástica, a gente fala bastante. Ou então se ela já fazia, por exemplo, um tipo de exercício que mexe bastante, tipo um box, um funcional, alguma coisa, ela pode manter, entendeu? Legal. Só tomando cuidado com exercícios de grande impacto. Então, a gente fala, assim, ficar fazendo agachamento, isso tudo também será avaliado dependendo do tamanho, do comprimento do colo uterino. Se ela, por exemplo, já fez uma cirurgia, uma conização que a gente fala, né, para um tratamento específico lá do colo do útero, a gente vai ter que avaliar, ver se precisa fazer uma cerclagem, um fechamento desse colo para evitar um parto prematuro. Então, tudo isso tem que ser avaliado olhando, durante né? o pré-natal. Gravidez é sinal de muita saúde também, que você não pode parar, né? Tem que continuar se exercitando, tomando É importante vitamina. entender, né, que a gravidez ela vai exigir alguns cuidados a mais, mas ela não para a sua vida. Você continua a sua vida normal, de trabalho, de convivência com os amigos, de família, de lazer. Apenas tendo um cuidado um pouquinho a mais, porque agora não é só minha vida, existe uma outra vida que tem o total responsabilidade, né, doutor? Isso a gente fala muito agora, principalmente na pandemia, né, em casos do Covid. O que acontece? A gente tem que trabalhar, a gestante engravidou, ela tem que continuar trabalhando. Então, assim, uma forma da gente avaliar, a gente viu que gestante é alto risco para Covid. Então, assim, a gente faz uma carta, né, para o empregador, a gente fala,
Ó, a gestante, ela é alto risco, ela está com tantas semanas, a data provável do parto será para tanto, e aí ver se ela pode, por exemplo, se ela lida com o público, tentar colocar ela num escritório, ou então o empregador vai vendo, né? Não tem como realmente afastar todo mundo, colocar todo mundo em casa, porque... Como que faz, isso, né? Não tem condição. Complicado. E falando ainda, né, dentro da área médica, com saúde, a automedicação, doutora, muitos ainda tomavam alguns remédios, né? E depois que engravida, escuta algumas falas, eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu vou tomar também. A importância de não se automedicar. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gestante, ela... gosta, né? Conversa com a amiga, conversa com a vizinha. E aí, de repente, ela está tomando uma medicação que não foi prescrita pelo médico que está acompanhando durante todo o pré-natal. E, às vezes, uma vitamina que é boa para ela não vai ser tão boa para você. Então, assim, tudo tem que ser avaliado. Tudo né? tem que ser avaliado. E as vacinas, as obrigatórias, a partir de qual semana que ela é importante? A vacina que a gestante tem que tomar é a DTPA, que a gente fala, né? A partir de 20 e poucas semanas, que é difteria, tétano e coqueluche acelular, ou seja, não tem vírus vivo, né? E é um reforço para hepatite B, também, caso ela não tenha tomado, tudo ela tem que avaliar a carteira de vacinação. E a vacina da gripe, né? Isso ela também tem que fazer o uso. Uma outra coisa agora que a gente está em pauta é a vacina do Covid. A vacina para gestante ainda não tem estudos em gestantes e lactentes, então a gente tem que sempre avaliar o risco-benefício. É uma paciente de alto risco, tem obesidade, hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, tudo tem que ser avaliado. Cada caso não dá para a gente generalizar. Não dá para generalizar. Ainda mais nessa fase de mudanças, de experiências, Sim. que cada situação tem a sua particularidade, Exatamente. né? É muito importante cada gestante, então, procurar o seu médico, ter um acompanhamento, seja nutricional, né, com a ginecologista e também com o obstetra, acompanhando essa fase. Dúvidas é só perguntar, né? Dúvidas é O que não só pode é ficar quieta, né? O que não pode é achar que o vizinho está tomando tal remédio, eu também vou tomar. Isso não dá. Não ter medo, né? É muito importante. É isso aí. Doutora, por exemplo, a senhora mencionou mesmo que é necessário, assim que é descoberta a gravidez, todo esse processo, tanto de atualizar a carteira de vacinação, cuidados com a alimentação e tal. Os nossos postos de saúde, eles estão hoje preparados principalmente na questão das vacinas para realmente atender as gestantes, ou ainda existem alguns lugares que há uma certa carência e a mãe precisa procurar então uma segunda opção? Não, na verdade, assim, o SUS hoje em dia ele está muito bom, ele fornece, ótimo. Entendeu? É ótimo. E realmente eu trabalho em vários lugares pelo SUS e tem vacina, tá? Às vezes pode acontecer, por exemplo, naquele dia, às vezes ter um atraso ou outro da chegada da vacina, mas sempre vai ter. Tem, graças a Deus. Quando chega a gestante no posto, já é determinada uma ginecologista ou um ginecologista que vai acompanhá-la durante os 9 meses, que ideal que permaneça o mesmo médico ou médica, né? Na rede particular, assim, ela vai acompanhar, né? Ela vai escolher o seu obstetra e vai acompanhar a gestação toda, até o parto. Agora, no SUS já é um pouco mais, às vezes, complicado isso, porque daí é muita gente, o fluxo é muito maior e no começo a gestante tem que ser acompanhada a cada 4 semanas, né? Isso pelo Ministério da Saúde até 32 semanas, uma vez por mês. Depois de 32 semanas até 36 é a cada 15 dias e depois de 36 semanas, uma vez por semana, né? Informação até o parto. Importantíssima, então, tá vendo? Então, isso... Muito bem organizado, né? Bem organizado. Isso. Isso de um modo, né, geral. Sim. Caso, lógico, ela é de alto risco, então vai ter que ter um acompanhamento mais frequente. Então, isso varia muito. Doutora, muito obrigada. Obrigada, pela presença, pela explicação, né? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui.